pessoal, eu sou o Eduardo aqui do BritoCast. Estamos aqui começando mais um programa para você abençoado. Estamos aqui hoje com esses 4 episódios, o qual nós escolhemos aqui falar sobre o Espírito Santo. Estou aqui com o presbítero Cleito, que vai dar aqui, vai fazer essa junção conosco aqui referente à palavra do Senhor. E estamos começando aqui já esse episódio, falar sobre o Espírito Santo, um tema maravilhoso. Estou aqui com ele, presbítero Cleito. Fala comigo, meu amigo. Olá, Eduardo, é um prazer mais uma vez aqui no BritoCast. Hoje um assunto bem relevante, né? Batismo com o Espírito Santo. Primeiro tema de 4 episódios e creio que vai ser um grande aprendizado para mim, principalmente. Para mim também, para todos os nossos espectadores. Sim. Você não esqueça de inscrever no canal, deixa seu like aí, ajuda a gente a crescer esse canal aí, levar a palavra do Senhor para todos os ouvintes. Cleito, o que é batismo com o Espírito Santo, meu amigo? Rapaz, para te falar a verdade, eu já tinha colocado a minha Bíblia aqui em Atos 2, né? Assim, para mostrar para o pessoal que não tem nada combinado, né? Yeah. Tudo aleatório, os assuntos, os temas, não tem pauta. E eu tinha colocado aqui Atos 2, achando que tu já ia começar com Atos 2, né? Mas não foi Atos 2. Mas deixa aqui mais na frente, né? Nós falarmos a respeito de Atos 2. Sim. Então, batismo com o Espírito Santo, na minha visão pentecostal, né? Desde já gostaria de deixar para os nossos ouvintes e todos os irmãos e todos os espectadores, assim, eu sou batizado com o Espírito Santo, creio nos dons espirituais. Então, assim, hoje, para mim falar sobre batismo com o Espírito Santo, talvez a gente comece a falar sobre, sei lá, tradicionalismo, sincretismo religioso, sobre usos e costumes, talvez... Porque tem muita gente, Cleito, que às vezes não sabe o que é o batismo com o Espírito Santo, como buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, tem muitas pessoas que não são batizadas no Espírito Santo. E às vezes a pessoa fica ali, vê um batizado, até assusta às vezes. Porque é uma alegria que desce na pessoa, que é o Espírito Santo praticamente desce na pessoa. Então eu acho que a pessoa em si... eu posso até falar aqui, a gente está aqui para aprender também. A gente está conversando, trocando uma ideia referente à palavra de Deus, referente ao batismo do Espírito Santo. Eu também sou batizado com o Espírito Santo. Então, assim, é uma alegria quando você sente essa presença do Espírito Santo. Então, você até brincou Atos 2, eu estava preparando também referente a essa palavra. Só que a gente vai deixar pro finalzinho aqui, porque a gente vai entrar em outro tema. Eu, como o pregador ali, ele tá pregando, e eu vejo o Cleito, que às vezes chama a pessoa na frente, pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, né? E começa ali a preparar. Como que funciona essa situação? Me tira uma dúvida aí. Uma dúvida. Então, assim, eu acredito que para passar para os espectadores, antes da gente entrar nessa linha de pensamento, a gente poderia também falar a respeito das formas que as pessoas entendem sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, não é todas as denominações que acreditam no batismo com o Espírito Santo. Sim. Né? Por exemplo, tem os cessacionistas, eles acharam que cessaram. Lá em Atos 2, o batismo foi cessado ali, né? Então, algumas igrejas tradicionais mesmo, eles acreditam que a pessoa ela é levada a crer em Cristo Jesus, a partir daquele momento, o próprio Espírito Santo já está na vida dele. Então, automaticamente, ele já está batizado com o Espírito Santo, né? Então, assim, de cunho pentecostal e neopentecostal, já é mais essa questão da pessoa buscar, né, limpar mesmo a alma para estar preparado para o batismo com o Espírito Santo. Então, porventura, não é todas as pessoas que têm essa, vamos dizer, essa principal evidência, né, de ser batizado com o Espírito Santo. Muitas pessoas buscam há anos e muitas pessoas também não alcançam. Mas também nós temos que definir o que é o batismo com o Espírito Santo. Qual é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo? Talvez nesse núcleo neopentecostal, talvez ele acredita que ser batizado com o Espírito Santo é somente a evidência de falar em línguas. Não, mas existem demais evidências de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Não necessariamente ser em línguas, em línguas estranhas. Né? Isso. Oh. Então, assim, para a pessoa ser
batizado com o Espírito Santo, a meu ver, ele tem que estar com o coração limpo, tranquilo. E muitas vezes esses pregadores, eles usam de táticas, vamos dizer assim, de psicologia para ver como é que está mais ou menos o coração da pessoa. Eles usam de várias formas, né, técnicas e táticas, né, que eles aprendem pelo mundo mesmo e nas escolas da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que está... geralmente uma pessoa é mais emotiva do que a outra. Então, por exemplo, você está numa pregação, você está ali falando para 100 pessoas, né? Eu falo assim, olha, 5 pessoas aqui estão com dor de cabeça. Meu irmão, isso aí não é Espírito Santo. Isso aí é lógica. Né? Que hoje a maioria das pessoas tem dor de cabeça, né? óbvio. Então, assim, eles começaram a banalizar o Espírito Santo, que antigamente o Espírito Santo, ele falava como os dons espirituais mesmo de 1 Coríntios 12. Né? Várias questões em que o Espírito Santo trabalhava na vida da pessoa. Hoje não, eles estão trocando os dons do Espírito Santo por emagrecimento, né? Dente de ouro. Uau. Então, estão banalizando o Espírito Santo nos dias de hoje. Está saindo fora da logística a qual nós vemos buscando há muito tempo, né? A qual a igreja vem ensinando há muito tempo. Porque João Batista, ele falou, né? Que ele ia batizar e ia vir um que ia ser batizado com Espírito Santo. Então, assim, já tem essa linhagem a qual nós vemos lá de antes, né? Então, as pessoas não podem tirar essa logística que nós conhecemos de muitos anos atrás para tentar fazer um adivinho, né? Porque às vezes a pessoa quer adivinhar ou até mesmo pôr na cabeça da pessoa que ela foi batizada com o Espírito Santo. Talvez nem foi. Então a pessoa às vezes está ali querendo buscar o dom do Espírito Santo e a pessoa força até mesmo essa pessoa a falar em línguas estranhas. Com certeza. E também, muitas vezes também alguém pergunta para você assim, mas eu fui batizado, sou batizado com o Espírito Santo e, por exemplo, o Espírito está sujeito ao profeta, é um termo bastante conhecido da Bíblia. Mas, por exemplo, a pessoa que perde o sentido, ela rodopia, ela cai, ela fica ali, vamos dizer assim, anestesiada por alguns minutos ou segundos. E quando aquela pessoa levanta, o que de anormal, o que diferente acontece na vida dela dali para frente? Então, se não teve uma mudança, né, ali a partir daquele momento, não teve edificação nenhuma, a não ser um movimento que mostrasse para as pessoas um certo, vamos dizer assim, batismo, né, mas somente para as pessoas ali, para ter aquele movimento, a pessoa, fulano Eduardo foi batizado, né, caiu, ficou adormecido, tudo beleza, levantou, continua o mesmo Eduardo. Então tem que ter mudança. Tem que ter mudança, senão não... Porque é um encontro, né? É um encontro da vida da gente com Deus, né? Com o Espírito Santo. É um encontro. Então tem que ter mudança. Você não pode ser do mesmo jeito que você... Se você entrou para ser batizado com o Espírito Santo, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Com certeza. E também da linha, nós falamos sobre o cessacionismo e as pessoas que acreditam que cessaram lá em Atos 2, né? E do continuismo são as pessoas que acreditam, né? Acredito que eu seja um continuista, que o Espírito Santo continua ainda falando, né? O próprio Jesus disse, olha, eu estou indo para o Pai, mas deixo convosco o Consolador, para estar consolando, né? Quando nós vamos fazer uma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, o Espírito Santo toca, opa, acende a luzinha, né? A luzinha amarela, opa, segura aí que o negócio tá... Não é dessa forma, não é desse jeito. Então, é o Espírito Santo falando com você, alertando a forma que você tem que trilhar para fazer a vontade de Deus. Paulo teve um encontro com o Espírito Santo ali, né? Atos 9. Atos 9. Paulo, assim, debates teológicos, né? Que Paulo, até já vi alguns pregadores dizendo que Paulo caiu do cavalo, mas o texto não diz que Paulo caiu do cavalo, né? Então, ele encontrou um anjo, desceu ali. Paulo caiu, assim, por ser uma pessoa importante, por ser uma pessoa, né, reconhecida e tal, estava a serviço, então tudo indicaria que ele estava montado, que era o principal transporte da época, mas o texto não diz que Paulo estava montado, né?
Então, a gente até comenta, fala assim, Paulo caiu do cavalo. Literalmente caiu do cavalo. Quando Jesus falou para Ananias e encontrou ele, caiu as escamas dos seus olhos. Caiu as escamas dos olhos de Paulo. Então, tipo, ele teve um encontro ali, porque ele foi transformado, né? Quando ele teve esse encontro, então assim, quando o Espírito Santo, quando Jesus entra na nossa vida, é essa transformação que a gente estava comentando aqui, né? Tem que ter a transformação. Agora eu tiro o chapéu para Ananias, né? Corajoso. A fama que Paulo tinha de perseguidor, então para ele chegar lá e orar por ele, né? E Deus falar, movido ali através do Espírito Santo, para as escamas cair dos olhos dele, é tremendo, meu irmão. Que o Espírito Santo fala de acordo com o que a pessoa tem que fazer, né? Então, assim, da mesma forma que Deus usou, né, bastante pessoas no Velho Testamento, no Novo Testamento também usa nos dias de hoje. Só que muitas das pessoas usam, né, esse uso do Espírito Santo para cunhos pessoais, né, para dinheiro. Então, não vejo que não é por aí. As pessoas, acho, confundem muito a questão do conhecimento, o batismo do Espírito Santo, tentar buscar, porque tipo assim, o presbítero Cleito, se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, primeiramente eu tenho que querer, correto? Eu tenho que querer ser batizado, porque na nossa igreja tem até o irmão, a gente brinca, que ele fala, eu não quero ser batizado, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ficar do jeito que eu tô, porque às vezes causa um medo, porque às vezes vê alguma pessoa falando em línguas, tal, às vezes sapateando, que seja, a pessoa acha que tem esse medo com essa questão que ele vê. Então acho que não é assim. O batismo com o Espírito Santo é você ter um encontro genuíno com Jesus, com Deus, correto? Então, como eu tinha falado, né? Muitas vezes a pessoa fica receoso de ser batizado com o Espírito Santo, mas talvez ela já é batizada do Espírito Santo de uma outra forma que o Espírito Santo está agindo na vida dele e ele não sabe. Por exemplo, hoje, como eu falei, a principal evidência é o falar em línguas. Mas, por exemplo, o dom de maravilhas, que é o dom do Espírito Santo também. Então, por exemplo, é um dom que se uma pessoa tivesse faltando um membro, ele orava e o membro seria reconstituído, né? Então, assim, hoje, se acontecesse de alguém ter esse dom de maravilha, talvez o inimigo ia trabalhar na mente dele para trabalhar para um uso pessoal, né, sobre finanças, essa situação. Ele é batizado com o Espírito Santo, porque quando ele fala, ele chora. Quando ele vem falar com a gente assim, esse irmão da nossa igreja, ele chora. Quando ele está entregando uma palavra para você, ele chora, assim, que ele chega a arrepia. Então, assim, eu creio que ele é batizado com o Espírito Santo, só que ele não está entendendo o que é o batismo com o Espírito Santo. Até em Coríntios, deixa eu abrir aqui. Em Coríntios 12, fala a respeito se a pessoa ter fé, já é uma evidência do Espírito Santo. Por exemplo, lá, 1 Coríntios 12, do 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, né? No versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, né? Já é um uso do Espírito Santo. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, dom de discernir espíritos, e a outro, de variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. E aí fecha no versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, a pessoa ter fé já é uma ação do Espírito Santo na vida dele, né? Os tradicionalistas mesmo... Já é um fluir. Já é um fluir. Por exemplo, os nossos irmãos batistas, eles já creem que a pessoa que já está crendo em Cristo já está com o Espírito Santo na vida dele. Então, é verdade. Então, estão várias maneiras. Aí hoje popularizou essa questão. Você só é batizado se você falar. Se você não falar, você não é batizado. Então, muitas pessoas têm dom de curar, Deus usa de várias formas, né?
e é batizado com o Espírito Santo. Mas não necessariamente o dom é dele. Por exemplo, Deus pode me usar para curar uma pessoa. Eu oro pela pessoa, Deus age de misericórdia, cura aquela pessoa, mas não quer dizer que aquele dom é meu. Sim. E muitas pessoas agem como se o dom fosse dela, né? E não, por exemplo, Deus pode me usar uma vez e não usar mais nunca. Por exemplo, na Bíblia, eu trago um assunto aqui, Deus usou até uma jumenta para falar. Por exemplo, não tem nenhum outro episódio que fala de usar uma jumenta para falar. Não. Só uma Então, vez. Deus pode te usar para curar uma pessoa e mais nunca te usar. Então, o dom não é seu, o dom é do Espírito Santo. Uau. Né? E muitas vezes a pessoa é usada pelo Espírito Santo. Ele, não, eu sou batizado, eu oro e Deus, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes mesmo, ele diz que a igreja que marca dia, hora para o Espírito Santo agir, pode sair fora. Tenha cuidado com esse tipo de igreja, né? Vai lá hoje que o Espírito Santo vai... Isso, porque não é determinação de homens o agir do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vai determinar, né? A hora que ele quer agir. Por exemplo, o meu irmão mesmo, ele recebeu uma oportunidade uma vez na zona rural e, evidentemente, Deus usa a vida dele para curar as pessoas. Então, por exemplo, a dor que a pessoa está sentindo, ele sente no momento. É uma forma que Deus usa de curar através dele. Sim. Por exemplo, se está sentindo uma dor em qualquer órgão, ele começa a sentir a dor e ele fala, olha... Eu estou sentindo uma dor, não sei se é de mim mesmo que ele fala, né? Não sei se é de mim mesmo, ou se tem alguma pessoa, e a pessoa que está com aquela dor, ele se manifesta, né? E sendo usado dessa forma, uma vez ele foi pregar na zona rural, né? E chegou lá, Deus usou mais uma vez de misericórdia na vida dele, e uma pessoa foi curada, né? Tinha um problema muito sério do coração, e ele já saiu de lá agendado, né? Assim, opa, o homem aí Deus usa, né? Então, na próxima agendamento agora, Deus vai falar mais e mais, né? Aí falaram para ele assim, olha, então agora você vai, daqui 30 dias você volta, e durante esses 30 dias você fica lá numa campanha, né? De oração, consagrando, para Deus te usar mais e mais. Que nós vamos ficar aqui na igreja orando para Deus usar e ter misericórdia para Deus usar, e vai ser tremendo, né? E dizer que passou os 30 dias, orou, apresentou a Deus, foi lá e Deus não falou nada. Ele falou assim, olha, se eu tivesse começado com a meninice ali, eles iam acreditar, porque Deus já tinha me usado em misericórdia para curar uma pessoa, né? E onde muitas pessoas, Deus fala só A e B e ele quer falar o alfabeto inteiro. Ele vai enfeitando aquilo. Ele vai enfeitar algo além do que Deus não falou para ele. E muitas vezes... envergonha o evangelho, envergonha o nome de Cristo, e a pessoa muitas vezes está envergonhado. Porque existem, eu sempre falo que algumas formas de que Deus fala na vida de uma pessoa, né? Tem a profecia, né, que é usada pelo Espírito Santo, tem a profetada, que é aquela que não se cumpre, né? E tem aquela que a pessoa fala e Deus honra o que ele falou. Por exemplo... Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Por exemplo, Elias mesmo, ele falou que não ia chover e Deus honrou a palavra dele. Realmente não choveu, né? Então, por exemplo, a pessoa que fala uma profetada, né, ele pode ter certeza que a palavra dele não vai se cumprir, né? Mas agora, se for de Deus, a pessoa tem que aguardar o momento, né, para se concluir aquela palavra. Então, muitas vezes, nós também não podemos julgar o profeta, né? Então, recebe a palavra normal, coloca no coração, não vai sair que nem um maluco vendendo, por exemplo, vou te dar Deus te deu aqui uma palavra que você vai vender tudo no Brasil e vai para os Estados Unidos, né? Apresenta para Deus, espera as coisas acontecerem, né? Não sai vendendo tudo que você tem. Opa, o profeta falou. Então, aguarda o tempo de Deus que, se for da vontade dele, vai se cumprir, senão vai cair por terra. Porque às vezes as pessoas vai fazer uma campanha, até falou, hoje tem cura, batismo com o Espírito Santo, a pessoa vai com aquela fé ali, talvez não recebe naquele culto. Às vezes você tem que até saber o que você vai abordar numa campanha, né? Porque a pessoa vai acreditando, vai com fé, e ele não consegue alcançar o batismo com o Espírito Santo. E aí? Mas a questão da fé também é algo, por exemplo, Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes também, se eu não tenho fé, por exemplo, de cunho mesmo, dessas igrejas de cunho pentecostal,
muitas vezes eles fazem campanha, oram, e se algo não acontece extraordinário na sua vida, não acontece pela sua falta de fé. Né? Ele joga a culpa nas tuas costas. Mas a fé é algo que tem que estar sendo primordial na vida da pessoa. Por exemplo, a parábola do jovem lunático. Né? Por exemplo, o pai daquele menino, alguns acreditam que ele tinha procurado todo tipo de ajuda, né? Ele estava vivendo num ambiente onde adoravam outros deuses, né? Então ele chegou para Jesus e disse: olha, se tu podes, faça alguma coisa para me ajudar, para nos ajudar, né? E Deus falou assim: então se tu também podes, creia, tenha fé. Dá o primeiro passo. Tenha fé. Aí depois que ele reconheceu o poderio de Jesus, ele disse: Senhor, então me ajuda na minha incredulidade. Oh. Né? Então muitas vezes é a minha falta de fé que não faz eu alcançar talvez certos objetivos. Porque naquela situação, naquele episódio onde Pedro andou sobre as águas para encontrar Jesus, né? Eu até sempre brinco, falo assim, eu sou muito sem fé, porque Pedro andou sempre sobre as águas e Jesus disse para ele assim, homem de pouca fé, né? E eu falei assim, eu que não ando sobre as águas. Então, muitas vezes, a nossa fé determina aonde eu quero chegar, né? Aí, muitas vezes, eu falo assim, eu sou muito pessimista, sou muito negativo, eu estou pensando, mas talvez eu também penso eu sempre penso o plano A, o plano B. Não, muitas vezes a pessoa tem que traçar a meta, né? Sempre só o plano A. Não tem plano B, é o plano A que vai, né? Essa é a fé, né? Essa é a fé. E muitas vezes o Espírito Santo usa a fé das pessoas para honrar, muitas vezes, o que ele está almejando. A questão da pomba, que às vezes a gente, né, tem a pomba, desce, que eles falam que o símbolo, né, assim... Símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Como que é essa história aí? Fala pra mim. Essa semana mesmo até eu vi um vídeo, acho que do lado da África, né? A pessoa estava pregando e ele, assim, num ambiente aberto, lógico, né? Então ele estava pregando com o microfone, poucas pessoas, e chega uma pomba e senta na cabeça dele. Sério? Então, para os dias de hoje, uma cena dessa, um episódio desse, pode ser a partir daquele momento, a pessoa pode ser tratada como um deus. E isso é muito sério, né? Para os dias em que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, um episódio desse, olha, o Eduardo, uma pomba desceu na cabeça dele enquanto ele estava pregando. Então, é o Espírito Santo falando veementemente. Não, talvez não. A pomba apareceu. Por ela ser o símbolo do Espírito Santo, talvez não tinha nada a ver com o Espírito Santo, né? Mas talvez as pessoas vejam, opa, aquele ali é diferenciado. Na cabeça de mais ninguém desceu o Espírito Santo, a não ser o rapaz que estava pregando. Então, assim, em todas as questões hoje nós temos que ficar atentos, né? Não só do Espírito Santo, mas temos que ficar atentos porque as pessoas são treinadas para manipular, treinadas para ludibriar as pessoas, né? E vamos dizer assim, talvez colocar um cabresto na pessoa pela questão da fé da pessoa. Porque às vezes, Cleito, o pastor tá ali pregando, um pastor aí que seja usado, tá pregando a palavra do Senhor, aí chama as pessoas na frente para ser batizado, aí fala, isso aqui já tá falando línguas estranhas. Talvez a pessoa tá chorando, que sentiu outra presença que não seja, não sei, tá ali chorando e a pessoa fala, batizou um, batizou dois. Então, o que você falou, tem que tomar cuidado até o que a pessoa tá falando, né? Porque às vezes não é o batismo com o Espírito Santo e a pessoa está falando que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Por exemplo, que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa usa de tática, né? Para não ludibriar. Por exemplo, a pessoa... geralmente tem uma pessoa mais emotiva do que outra. Né? Todo lugar que você vai. Seja num culto, seja numa palestra, todo lugar tem você mostra um vídeo triste, a pessoa chora. Então tem sempre pessoas mais emotivas do que outras. Tem pessoas que passou
está passando por problemas, passando por dificuldade, pessoas que estão com olheira. Então são inúmeras situações onde a pessoa ele vê as características que ele tem na mão para falar com a pessoa. Por exemplo, eu estou cheio de olheira, alguém diz assim, Deus tá falando com você porque você não está dormindo direito, né? Então muitas vezes ele deixa entender que aquilo ali talvez é o Espírito Santo, mas talvez não é. É um assunto assim, aconteceu com um amigo meu mesmo. Ele disse assim, olha, que alguém chegou para ele e falou assim, olha, Deus está te ouvindo nas tuas orações de madrugada, né? Aí ele falou assim, tá mentindo, porque eu não tô orando nem antes de dormir. Não tô conseguindo nem orar. Não tô nem orando, né? Temos cuidado, tô muito cuidado com esses profetas. Né? Profeta da profetada. Da profetada, como você disse. Então, Cleiton, eu acho que às vezes a pessoa usa essa questão aí dinâmica aí dentro de uma igreja, porque às vezes acontece. Tá ali, a pessoa é batizada mesmo com o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu tinha meus 9 ou 8 anos, nós era uma turma dentro da igreja de meninos. Então a gente via aquele mover ali, a gente imitava. Mas você tava na época do paletó? Não tava nessa época não. Então a gente, aí você imitava, você sentia aquele mover ali, você ficava ali. Então eu acho que era um meninice ali, nesse período. Porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu acho que eu tinha meus 20 e poucos anos. Então, nessa época ali de 8, 9 anos, nós era uma turma dentro da igreja, os meninos. É menino, então, literalmente era meninice. É meninice. Então, assim... Então, às vezes, você vê hoje umas crianças acontecendo dentro da igreja, você pensa que... não, igual você falou, ela tá emotiva naquele momento. Talvez tá buscando ali uma oração pra mãe, chora pro pai. Então, você vê isso hoje. Então, esse não é o foco, esse não é o sentido do batismo com o Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa mistura as coisas. Aí, essa pessoa que está na frente pregando, como se já é treinada, aí usa essa questão para falar que é o batismo. Usa de várias questões. Por exemplo, como eu falei a respeito do Espírito Santo falar com a pessoa, moldar a pessoa, da forma da pessoa caminhar nos caminhos de Cristo, muitas vezes não precisa de pastor, de obreiro, tá alertando o que você tem que fazer. Por exemplo... A minha esposa mesmo, um dia, ela sonhou com as unhas dela, cada uma de uma cor, não sei, era tudo preta. E aí nunca mais ela pintou as unhas. Então o Espírito Santo falando na vida dela. Então tem certas maneiras que as pessoas usam o Espírito Santo, muitas vezes... para algumas pessoas sim, outras não. Por exemplo, tem pessoas que o Espírito Santo talvez não falou. Se falou, a pessoa não quer entender, não quer ouvir. E muitas pessoas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Fala assim, eu vou na igreja, mas eu quero estar lá no púlpito, eu quero estar de gravata. Né? Não me sinto bem se eu não estiver sem gravata. Aí, por exemplo, se eu tenho essa ideia de que eu uso a gravata, eu não posso generalizar e falar assim, olha, o Eduardo não está usando a gravata, então o Eduardo não é nem mais crente. Sim, né? É você mesmo. Né? É entre eu e Deus, né? Então, assim, inúmeras situações onde pessoas já disseram, quem inventou a gravata, né? E buscaram essas questões. Então, muitas vezes a pessoa quer trazer um uso e costume para dizer que é algo do Espírito Santo. Meu pai, no estado do Goiás, ele inclusive, ele era muito, assim, triste, né? Triste com a Assembleia de Deus, por questões mesmo de uso e costumes. Né? Pessoas que se dotavam de ser super santos, né? Em compensação, já deixava as pessoas tristes, magoadas. Até hoje mesmo tem pessoas doentes, né, pelos usos e costumes de antigamente. Por exemplo, eu lembro do meu pai falando que a minha mãe foi excluída da igreja porque ele deu uma bicicleta para ela. Né? Então, pessoas não podiam ter televisão, né? Então, são inúmeras situações. Um outro episódio também, ele disse que a igreja comprou um Jeep, né? E aí eles fizeram uma oração pelo Jeep. Falou assim, olha, esse Jeep, a partir de hoje, ele não vai carregar mais descrente. Melhor, ele não vai carregar descrente, porque não tinha carregado ninguém, né? Esse Jeep, nós compramos para a igreja, uso exclusivo da igreja, nós vamos fazer a oração e só vai carregar crente. Pensa num Jeep ungido, né? Esse era um E eles foram uma programação na zona rural, e quando voltaram, né, tinha uma pessoa que estava com a perna quebrada na beira da estrada. E a pessoa não era crente. Então, eles tinham orado para carregar somente pessoas crentes. Então, eles vieram embora e não trouxeram a pessoa. A religião. Então, a religiosidade foi superior a alma. ao que Paulo disse em 1 Coríntios 13. Né?
a fé, a esperança e o amor. E o principal delas é o amor. É o que acontece com várias pessoas dentro de uma igreja matando as outras nesse sentido. Porque às vezes, eu mesmo, eu não sou contra bermuda, a pessoa usa o que quiser. Eu não sou contra. Mas um dia eu tava saindo de casa e eu ia pôr uma bermuda e a gente ia no Walmart. Aí eu até conto isso com os meninos, que às vezes você sente, né, o que é pra fazer ou não. Aí eu falei, eu não. Aí eu voltei pra trás e falei, não vou pôr não, vou pôr uma calça. Quando eu chego no Walmart, tá cheio das irmãs lá na igreja, os irmãos tudo lá. Eu falei, então foi uma alerta pra mim não se, como se diz, aquela pessoa Olha o Espírito Santo falando contigo. Pra aquela pessoa não ver, porque tem pessoas que é assim, Cleiton, ver você de bermuda, ou ver você com uma roupa que não seja dentro do uso e costume, vai te criticar, entendeu? Então eu acho errado essas coisas. Então é o que plantou nas pessoas esse uso e costume foi essa questão. Eu me sinto bem de calça, de camisa, o que seja. Mas na rua, às vezes, você não vai porque você se sente bem, entendeu? Então eu acho que não é nesse fato, essa religiosidade, esse uso e costume que o pessoal prega hoje, às vezes mata as pessoas, né? Não, com certeza. E então, assim, nós temos que ficar atentos a esse tipo de situações, porque, assim, tem um episódio de uma irmã que o esposo dela buscava muito para que ela viesse aceitar Jesus, né? Então, ela era fumante. Então, ela estava na igreja, né? E aí, ela aceitou Jesus, mas continuou fumando, né? Então, aí, se entrasse a religiosidade nessa situação, não pode ir, porque você fuma, né? Então, ela aceitou Jesus e a partir do momento que ela foi batizada, batizada nas águas, então ela não mais fumou. Então, houve realmente uma transformação. É uma mudança. Né? Houve uma mudança. Agora, por exemplo, se o líder daquela igreja colocasse o pé na parede e falasse assim, não, você não pode ser crente aqui porque você fuma. Então, o que é melhor? É melhor uma pessoa na igreja fumando, né? E Deus vai falar com ele através do Espírito Santo para que ele venha transformar a vida daquela pessoa. Ou eu não aceitar aquela pessoa e aquela pessoa ficar fora da igreja e se perder, talvez morrer sem Cristo, né? Então, muitas vezes alguém diz assim, mas eu vou ter que prestar conta da vida daquela pessoa. Mas será da vida daquela pessoa também que saiu da igreja? Eu não vou ter que prestar conta da vida dele? Então, nós temos que ter cuidado nesse tipo de situação. Porque eu acho que quem muda realmente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque quando você entra dentro da igreja para adorar, para ir adorar o nosso Deus, o que acontece? A gente tá ali para buscar o batismo com o Espírito Santo, para se sentir bem. Às vezes você chega lá, não é aquilo que você imagina que vai acontecer com você, e você fica triste, porque a pessoa tá pregando uma coisa totalmente diferente do que você foi lá encontrar, você foi lá buscar. Então, às vezes, a pessoa não tá sabendo expor uma mensagem do Espírito Santo. Porque, às vezes, assim, tem uma pessoa que tá na igreja, o Espírito Santo me revela que você tá com a dor tal. E dor de coluna. Quem não tem dor de coluna? Então, assim, às vezes as pessoas brincam com a situação para tentar, igual você falou, alcançar dinheiro, alcançar benefício próprio que seja, fama. Então, tem muitos pastores aí nas mídias sociais que tá com fama, querendo fama. Então, isso você falou, tem que tomar muito cuidado com quem você, como vamos falar aqui, com quem você espelha, né? Tem aquele cara ali, aquele pastor ali é meu referência. Mas o que esse pastor está fazendo para ser seu referência? Eu até já contei uma situação a pessoa estava sendo evangelizada, né? E aí, toda vez que a pessoa chegava para ele e falava assim, olha, eu tô querendo aceitar Jesus, mas primeiro eu tô lendo um livro. Né? E aí toda vez que a pessoa ia lá naquele rapaz, ele falava assim, não, ainda continuo lendo o livro. Né? E chegou um ponto que o Espírito Santo falou com ele aceitou Jesus e foi para a igreja. E aí aquela pessoa que estava evangelizando ele ficou na ansiedade de saber qual era o livro que ele estava lendo, né? Aí quando ele chegou lá, ele falou assim, não, olha, vou te contar. O livro que eu tô lendo era a sua vida. Oh, yeah. Eu estava me espelhando em você, né? Então, muitas vezes tem alguém que está espelhando em mim. Sim. Né?
tem alguém que está se espelhando na irmã do círculo de oração, tem alguém que está se espelhando no jovem. Então, por exemplo, se eu vier cair, automaticamente eu estou caindo e estou levando mais alguém. Porque alguém que estava se espelhando em mim. Eu tenho um trabalho, que eu estou no trabalho, e tem uns hispanos lá que eles é o plumber. E eles são 2 irmãos. Aí eles 2 ficam conversando lá, falando que um tá querendo documento, o outro e tal. Aí fica trocando uma ideia, rindo e tal. Aí quando eu chego, eles falam, chegou o irmão. Porque toda vez que eu chego e eles me perguntam alguma coisa referente à vida deles, tudo, eu falo, procura Deus, né? Primeiramente Deus, vai no joelho, tudo. Então eu prego para eles. Então hoje eles veem a referência que eu tô levando para dentro da obra, é o cristão que a gente é. Então até hoje foi almoçar com a gente um lá e tudo, falou, nossa, eu gosto de estar perto de você. Porque quando eu tô perto de você, eu vou conversar com você alguma coisa e você me incentiva, você me dá um... Porque toda vez que ele chega, ele tá com um processo de imigração, então toda vez que ele chega, ele quer ouvir, tá passando por uma situação precária, então ele quer ouvir alguma coisa boa. Então, mas tipo assim, o que eu tenho para ele é Jesus. Eu falo para ele, você tem que procurar uma igreja, tem que estar firme. Ele falou que mexia com coisas erradas e tudo, agora que ele tá querendo consertar a vida, eu falei, não, o caminho é esse. Então essa é a referência. Então quando eu chego lá, eles já sentem, às vezes a pessoa, Cleito, quando você tem uma vida com Deus, a pessoa quer estar perto de você. Porque a pessoa sente paz, a pessoa sente prazer de estar perto de você. Muda a atmosfera ao nosso redor, né? Eu já Sim. falei em outras situações, por exemplo, até questões de igrejas. Por exemplo, eu já fui pregar em igrejas, meu irmão, que você chega lá, a atmosfera, eu falo assim, a atmosfera tá pesada, né? Então você fala e o negócio não flui. E tem lugar que você chega... Aleluia. Glória a Deus e aleluia, é bênção, meu irmão. Então você vê o ambiente, né? O Espírito Santo ali trabalhando na vida daquelas pessoas, né? Então, tem lugar que você chega e fala, rapaz, o negócio aqui é pesado. A atmosfera é pesada, né? Então, inúmeras situações onde o trabalhar do Espírito Santo fala com pessoas até hoje. Por exemplo, o Evangelho mesmo chegou no Brasil através do Espírito Santo. Falou com o Gunnar Vingre, depois confirmou com Daniel Berg, né? E eles foram para o Brasil, fizeram um evangelismo que chegou até nós. Por exemplo, depois teve aquele avivamento de 1906 na Rua Azusa, aqui nos Estados Unidos. Sim. Tremendo, o mover do Espírito Santo, né? Então, muitas pessoas também acreditam que o Espírito Santo pode ser o dom de falar em línguas, pode ser uma língua de um outro país, né? Eu já vi até alguém dizendo assim, mas essas línguas estranhas que as pessoas falam aí são desconexos, né? Ninguém consegue entender. Então, quem sou eu para julgar, né? Se é conexo ou não a que a pessoa está dizendo, ou se é uma língua de uma tribo indígena, um dialeto de algum lugar. Certa vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ele não acreditava em batismo com o Espírito Santo, e a pessoa ouviu uma voz do Espírito Santo e a pessoa repetia, ele conseguia repetir o que ele ouviu. Então ele chegou num ambiente uma vez de um professor e ele recitou aquilo que ele tinha ouvido, né, supostamente ter sido uma língua estranha. E quando ele chegou para esse professor, o professor, rapaz, eu conheço esse idioma aí, é um dialeto e tal, foi falar qual era o dialeto que ele estava falando, né? E quando a tradução, o professor falou assim, por que você duvida de mim? Já pensou? Por que você duvida de mim? Era a tradução do que ele tinha falado para o professor. Então, o agir do Espírito Santo, meu irmão, você tem que sentir o Espírito Santo falar com você, para depois nós termos algum tipo de evidência para nós podermos repassar para alguém. Então não adianta eu julgar, né, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa já passou, né, e tirar as minhas conclusões. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, um cantor, ele canta uma música animada, né? E ele dança assim, meio estilo Michael Jackson, e ele deu um chute, o sapato voou no meio do público, e eu olhei lá nos comentários, os haters estavam bombando, né? Bombardeando ele com comentários e tal, não sei o quê. E quem sou eu para julgar essa pessoa? Sim. O que ele passou, a felicidade que ele está tendo ali. Quem sou eu para dizer o que ele deve ou não fazer? Não, a alegria
que ele está passando ali, ele contagia, né? Assim, é um pouco estranho, mas só ele para explicar. Por exemplo, quem passa pela dificuldade, ele vai contar com veemência o que ele passou. Sim, então, só sabe quem tá. Então, quando alguém passa por um tipo de situação, ele vai saber qual é a intimidade dele com Deus. Por exemplo, Oséias mesmo, quando Deus usou Oséias, falou assim, Oséias, te prepara que tu vai casar. Ele, opa, notícia boa, né? Imagino eu. Aí falou assim, agora tem aquele prostíbulo lá perto da tua casa, vai lá, pega uma jovem daquela lá, Gomer, né? Gomer, casa com ela, né? Aí tem mais, vou falar uma notícia boa pra você aqui. Durante o dia você anda com ela no meio das ruas, durante a noite ela vai continuar fazendo o que ela tá fazendo. É porque você é meu profeta e você tem que sentir o que eu tô sentindo. O meu povo está se prostituindo com outros deuses. Já pensou? Então, muitas vezes, o profeta que quer ser usado pelo Espírito Santo nos dias de hoje, ele quer ser profeta, mas não quer pagar o preço. Quer falar, quer ser bonito, quer ter fama, mas não quer pagar o preço. Jeremias mesmo. Jeremias, Deus chega para ele e fala assim, Jeremias, tem esse cinto aí que tá no teu lombo, na tua cintura, que era sinal de honra, né? Terra. De status. Pega ele, vai lá na beira do rio lá, enterra ele. Passado algum tempo, Deus chega para Jeremias, Jeremias, tu lembra daquele cinto? Chegou lá, o cinto tava todo podre, embolorado, falou assim, agora tu pega ele, coloca no teu lombo e sai pelas ruas. Né? Aí você vai pregar o meu evangelho e as pessoas vão te ver dessa forma, apodrecido, porque as pessoas estão se apodrecendo diante da minha face. É o que está acontecendo hoje em dia. Então, muitas vezes, eu só quero ter a fama de profeta, que sou usado pelo Espírito Santo, mas eu não quero pagar um preço de profeta. Então, é muito triste esse tipo de situação. Quero ser profeta, mas não quero andar no caminho certo para ser um profeta. Sei lá, tem inúmeras situações, por exemplo, tem pessoas que não estão nem aí mais com o evangelho. A gente vai, se me derem oportunidade lá, eu vou falar qualquer coisa, porque eles não vão me chamar de maneira mais nenhuma, né? Então, chega lá, eu falo qualquer coisa lá e mais nunca eles me chamam. Então, muita gente não tá levando a sério o evangelho. Por exemplo, Jonas mesmo, ele falou assim, olha, vai pregar para Nínive. E o povo de Nínive era muito cruel. Né? Matava as pessoas, matava os homens, levava as mulheres escravas, as crianças, cortava as árvores frutíferas, colocava veneno nos poços, né? E Jonas falou assim, Senhor, esse povo aí, você quer que eu pregue? Você quer que salve esse povo aí? Né? E todos conhecem as histórias. Jonas foi para um lado, né? Como se fosse para o lado de Hartford e tinha que ir para o rumo de Nova York, né? Então, por exemplo, aí quando ele chegou lá, ele começou a pregar pelos cantos. Se arrependa aí que... Né? E aquela pregação meio... Aquela pregação meio pelos cantos, que nem muitas pessoas estão pregando nos dias de hoje. A pregação, né? Não quer pregar, não quer que a pessoa reconheça o erro, não quer que o Espírito Santo fale através dele. E o Espírito Santo, pela infinita misericórdia, falou com aquelas pessoas, eles se arrependeram e Deus teve misericórdia, né? O texto diz que depois ele ficou zangado com Deus, né? Falou assim, ele foi, como se diz, ele foi se refrescar no sol causticante do deserto, já pensou? Aí Deus, pela misericórdia, cresceu uma árvore lá, né? Uma aboboreira, né? E fez sombra para ele. O cara tava queimando no sol, Deus fez uma sombra lá para ele. E no outro dia foi lá um bichinho e matou a árvore. E ele ficou zangado porque Deus tinha matado a árvore. Jonas tá muito zangado, né? Aí falou assim, olha, tu tá zangado porque a árvore morreu e tu não tava tendo pena de 120 mil pessoas. Alguns teólogos até acreditam que eram 120... porque o texto fala que eram 120 mil pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Então eles acreditam que eram crianças, apenas crianças. Então eram uma cidade que tinha 120 mil crianças e essas crianças tinham pais, tinham, né, mães. Então, eram muito mais pessoas, além de 120 mil pessoas. Então, que Deus teve misericórdia dessas pessoas, né, por uma pregação que foi falada pelos cantos, mas o Espírito Santo falou com aquela nação, eles se arrependeram e Deus teve misericórdia. E o Espírito Santo veio através de Jonas.
Veio através de Jonas. Mesmo ele sendo Rebelde. um carga torta. Rapaz, o papo tá bom. Aqui nós estamos aqui no Brito Cast. Esse assunto tá maravilhoso. É bom sentir a presença do Espírito Santo. Porque quando você sente a presença do Espírito Santo, e ainda mais quando você está no caminho certo, aí que você vê mesmo que você está indo em direção ao Espírito Santo. Fala pro pessoal, presbítero Cleito, dá a direção pro pessoal para buscar o dom do Espírito Santo. A direção para buscar o Espírito Santo é primeiramente o Espírito Santo que vai falar com a pessoa. Uhum. Então não adianta eu dizer que vou trazer um sermão muito bonito, um sermão valoroso, com cheio de argumentos, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não adianta. Não adianta. Hoje, muitas vezes, as pessoas até pregam, né? Falam assim, olha, eu preguei na igreja de Bridgeport, tantas pessoas aceitou Jesus, né? Meu irmão, ali foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que falou na vida daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, quantas e quantas pessoas que aceitam Jesus e tem pessoas há anos orando por essa pessoa, para que o Espírito Santo mude a vida daquela pessoa, transforme a vida daquela pessoa. Aí vem um pregador, coloca lá assim, hashtag 12 almas para Cristo. Né? Então, muitas vezes as pessoas usam de um evangelismo, de uma ação do Espírito Santo para se promover. Né? Sim. Então, para a pessoa buscar o Espírito Santo, primeiramente acredito que o Espírito Santo que busca ele. Né? O Espírito Santo vai falar com ele, vai transformar a vida dele, né? Vai direcionar ele no caminho que ele deve trilhar para ele ter um encontro com Cristo. Por mais que o inimigo tenha apresentando vários tipos de situações, vários tipos de comidas, né? De lentilha, vários tipos de água, mas Jesus mesmo falou para aquela mulher lá em João, onde ele disse assim, olha, eles tinham, né, um conflito ali entre os judeus e os samaritanos. É uma história antiga, né? Mas ele pede água para aquela mulher e ela fala assim, olha, como é que você me pede água sabendo que os samaritanos não se dão com os judeus? Né? Ela falou assim, olha, se eu te der da água que eu tenho, tu nunca mais terás sede. Sim. Né? Então, verdadeiramente, se a pessoa beber da água que Jesus tem para oferecer, meu irmão, de maneira nenhuma ele vai ter sede. Né? Então, se verdadeiramente eu estou firme na palavra, guiado pelo Espírito Santo, pode vir o que vier, eu vou estar firme na rocha. Né? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha que é Cristo Jesus. Yes. Então não tem é ser limpo. É ser limpo e querer buscar a presença do Senhor. Como eu dei aquele exemplo da mulher que fumava, automaticamente o Espírito Santo vai falando e a pessoa vai se limpando no decorrer da história. Né? Porque até acontece o seguinte, você está pregando dentro de uma igreja, eu acho que se o Espírito Santo vai fazer mudança numa pessoa que está ali, que não é evangélico, não é cristão, eu acho que às vezes você nem precisa fazer o apelo para aquela pessoa aceitar Jesus. Porque dependendo do que você pregar e o coração dela estiver limpo, o Espírito Santo vai trazer lá na frente, concorda? Sim, muitas pessoas acham que o ápice da uma pessoa aceitar a Cristo Jesus é a pregação. Não, pode ser um louvor, pode ser uma palavra de um irmão. O irmão fala assim, não sei pregar, né? Que nem Moisés, não sei falar, não sei pregar. Mas muitas vezes o Espírito Santo usa aquela simplicidade, usa aquela maneira da pessoa falar para transformar a vida. E não necessariamente uma pregação que a pessoa vai aceitar Jesus. Por exemplo, quando eu decidi que eu ia seguir a Cristo Jesus, eu falei assim pro meu irmão, falei assim, olha, eu tô indo pra minha cidade na sexta, no sábado vou resolver umas coisas, domingo eu vou pra igreja e vou aceitar Jesus. Independente de quem estivesse pregando ou estivesse cantando. Eu fui decidido a ser crente naquele dia. E eu sempre brinco, né? Que foi no dia 30 de abril. Deus abriu os meus olhos. Então, muitas vezes, o Espírito Santo que fala com a pessoa, transforma a vida da pessoa, molda a vida da pessoa, independente do que eu vou falar para você, meu irmão, o Espírito Santo é que fala com você primeiro. É ele que muda.
Ele que muda, ele que transforma, ele que guia, ele que fala, ele que conforta. Ele é tudo, meu irmão. Traz paz. Traz paz. Pessoal, o papo tá bom. Estamos aqui chegando pro final. O batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença? Tem alguma diferença entre o batismo com o Espírito Santo em falar em línguas? Me tira essa questão. Ou eu sou batizado, eu falo em línguas e sou batizado? Ou não tem essa diferença? Então, como nós já falamos no início, então... Tem vários tipos, a né? pessoa acha que a principal evidência de ser batizado é eu falar em línguas, mas não necessariamente, né? Eu falar em línguas, eu sou batizado com o Espírito Santo. Até outro dia, nós falamos em off, eu falei por exemplo, no ápice de uma pregação, eu posso usar um texto em hebraico, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamai. Então, para quem não está acostumado a ouvir, né, eu coloco ali uma certa unção em cima do texto recitado. Quem vai dizer que não é língua estranha, né? Estou falando então, isso para tirar uma dúvida do amigo nosso, que ele fala isso. Ele fala que só é batizado quem fala em línguas. Então, assim, não é essa questão de só falar em línguas. Tem que ter o dom do Espírito Santo, não é? Sim, esse é o meu posicionamento, a forma que eu creio. Sim, então, sim. assim, tem várias formas das pessoas crerem na Bíblia. Por exemplo, desde o tempo de Jesus mesmo, tinha inúmeras situações onde as pessoas acreditavam na Bíblia de uma forma diferente. Tinha os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os macabeus e por aí vai. Era em torno aí de 25 pensamentos diferentes. E, por exemplo, se eu falar de escatologia, tem pessoas que acreditam que a volta de Jesus será antes da grande tribulação, tem pessoas que acreditam que a volta de Jesus será no meio da grande tribulação e tem pessoas que acreditam que será depois da tribulação. Então, esse posicionamento sobre o Espírito Santo é o que eu acredito, né? Então, a principal evidência hoje do falar em línguas está sendo o batismo no Espírito Santo, mas Deus te usa de várias outras formas, você sendo batizado com o Espírito Santo. Sim, concordo. Eu também tenho essa linhagem, porque como a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente sabe o que é o Espírito Santo na vida da gente. Como nós lemos aqui, até o discernimento, né? A pessoa, Deus já te dá o discernimento, o próprio Espírito Santo te dá o discernimento. Fala, meu irmão, tá longe de ser Espírito Santo, né? Então, Deus, ele é maravilhoso, meu. Não tem como explicar, né, Cleito? Não tem como explicar, porque é o Espírito Santo que vai te alertar, ele vai te influenciar, ele vai falar com você. Vai abrir os olhos, vai tirar as escamas. Ele vai tirar as escamas. Pessoal, muito obrigado. Agradeço a você, Cleito, por ter recebido esse convite aqui. Amém. De estar aqui a gente aprendendo, né? Porque a gente está aqui aprendendo a palavra. Estamos aqui, como se diz, conhecendo mais sobre a palavra de Deus. Eu te agradeço mesmo de coração. Pessoal, inscreva no canal, deixa seu like aí, comente aí, fala para mim quais os outros temas, né, Cleito, que vocês querem que a gente aborda aqui referente à palavra de Deus. Cleito, manda um abraço pessoal aí. Então, pessoal, fico agradecido aqui pelo convite, né, do Eduardo, do BritoCast. Então, estamos aí nesse primeiro episódio de 4, agora no mês de maio. Então, contamos com o apoio de vocês, né? Dê o like lá, curta, compartilha. Todas as redes sociais que o Eduardo vai citar e vai colocar também no decorrer do vídeo para vocês. Então, acompanhem, né, juntamente conosco. Manda lá na caixinha qual os temas subsequentes nós vamos estar tratando aqui, trazendo um assunto não de polêmica, né? Um assunto mais que venhamos tirar talvez de muitas pessoas, né? Inclusive, eu mesmo... Todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou tirando minhas dúvidas. Então, possivelmente nós vamos estar tirando dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Tá? Amém. Obrigadão, pessoal. Inscreva no canal, deixa seu like aí. Não esquece, manda pro seu amigo lá, deixa ele compartilhar conosco lá. Obrigado, Cleito. Obrigado, Bruno. Obrigado, Davi Luca, tá aqui conosco também. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.